Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos se assentando, tomando seus lugares, se ajeitando. Olá, Paula, tudo bem, minha amiga Bianca? Maria de Ildefonso, Aninha, Gabriela, Tacida, Ademir, sejam todos bem-vindos. Olá, Flávia. Olá, Fávila também. Olá, Cristiane, Sandra, Adriana, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Hoje a gente vai refletir sobre algumas temáticas que para nós são fundamentais enquanto espíritos em desenvolvimento, e a gente sempre convida a todos também a se conhecerem, a se refletirem um pouco mais, motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, né? Intuídos pelos amigos espíritos, né? Espíritos amigos que aqui se encarregam desse estudo também, dessa noite, dessa conversa. E é com o coração cheio de alegria, de agradecimento, né, pelo alto, pela chance de estarmos aqui hoje, entendendo um pouquinho mais sobre algumas causas de dores que a gente ainda não entende, que a gente não decifra, né, mas que a gente juntos, com apoio mútuo, com base em todos esses estudos da doutrina espírita, que nos consola, que nos dá coragem, ânimo, né, para conseguir seguir o nosso caminho. E é com muita fé em Deus que nós vamos começar mais um dia de estudos hoje. Para quem quiser convidar os seus amigos, conhecidos, familiares a estar conosco hoje também, basta encaminhar essa live como convite. Para alguns aí fica um formato de pipa, logo aqui embaixo, pelo menos aqui no meu, estou vendo como um símbolozinho de pipa, uma setinha. Encaminhem para o máximo de amigos e companheiros que vocês quiserem que acompanhem com a gente. E é uma honra tê-los aqui hoje, tá? Para quem viu os nossos posts lá da Casa do Caminho do nosso Insta, hoje a nossa amiga Liliane iria estar aqui com a gente hoje, mas por problemas de saúde, e nós esperamos que ela esteja bem, recuperando, que ela possa se restabelecer em breve para estar com a gente, mas hoje ela não conseguirá estar conosco, e não sei se vocês ficarão felizes ou não. Hoje vocês terão que se contentar com esse amigo aqui que vocês devem estar cansados de ver. A gente vai poder refletir um pouquinho sobre um tema que a gente preparou que já tem um tempo, mas a gente trouxe de volta devido ao fato de ser um tema importante para nós espíritos em desenvolvimento, e que nos incomoda muito também, né? E que me incomoda ainda hoje, que a gente estuda e que a gente conhece um pouco mais, mas ainda assim continua nos incomodando, aquela pedrinha que está ali dentro do nosso sapato, que às vezes a gente enxerga a pedra, mas não quer tirar, às vezes por falta de conhecimento de como tirá-la, enfim, mas hoje, como eu disse, a gente vai estar aqui junto, dando apoio, tá? Gabriela, é isso mesmo, faça comentários, muitos mesmo, ajude a gente a disseminar esse assunto, esse tema, né? Você como uma psicóloga aí, né, vai poder ajudar a gente pra caramba, tá? Agradeço pela sua colaboração. E eu convido a todos, da forma especial, única de cada um, a elevarmos nosso espírito até o Pai que nos criou, que nos colocou aqui, que nos deu a chance de estarmos espiando algumas provas, né, de estarmos repassando alguns deveres de casa, né, e que de forma tão doce, meiga, nos deu a chance, né, de forma ainda a suportar aquelas provas, né, que a gente estivesse aqui em conjunto, né, todos dando apoio uns aos outros. E eu convido a todos a fecharem os seus olhos, se quiserem, é claro,
mas se conectarem com o mais íntimo de cada um de nós, agradecendo a Deus, aquele ser supremo que nos deu a chance de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, intuído pelos Seus anjos de luz, que nos carregam em seus colos quando a nossa força diminui, que nos sustenta em Teu amor, que nos sacia a sede a cada dia pelos Seus ensinos, e que nós possamos hoje entender através desses estudos, guiados pelos Espíritos bons que aqui solicitamos encarecidamente, que nos conheçamos um pouco mais, que permitamos nos conectar com o divino que existe em cada um de nós, da forma especial, única e individual que cada um de nós consegue, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso conhecimento. Agradeçamos a Deus pela oportunidade divina de estarmos aqui encarnados em um momento de pandemia mundial que tanto tem incomodado a muitos espíritos encarnados e alguns desencarnados que também estão aqui conosco, presos a essa esfera, por falta de conhecimento ou por falta de esforço próprio, que nos convida diariamente a nos reconectar com o divino que existe em nós, que somente cada um de nós conseguimos conectar. Agradeçamos a essa chance única de podermos estar reparando as nossas falhas, os nossos débitos, de forma colaborativa, caminhando junto com aqueles que nós sabemos também sofrer, mas que pela chance divina estamos aqui junto, reparando. Agradecemos aos espíritos encarnados conectados a nós, companheiros aqui. Agradecemos a tecnologia que dispomos nesse instante, nessa fase de vida, que nos une não somente tecnologicamente, mas em espírito, em consciências, em corações. Que os lares de cada um dos nossos irmãos conectados aqui agora, neste encontro, seja iluminado pelo amor divino, que seja tocado seus corações pelos seus anjos da guarda, pelos espíritos amigos que zelam pelo nosso lar, que entoam pensamentos, sentimentos e condutas positivas baseadas no Cristo, nosso Mestre, que veio até aqui dar a sua vida para que fosse salva de todos nós. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por mais um dia, pela nossa saúde física e do espírito, pela comida que nos destes do corpo e da alma, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá, como eu disse, né? Vocês vão ter que se contentar com a minha cara hoje. Vocês devem estar cansados já de ver esse companheiro aqui, que a gente aprende muito juntos, né? Eu sempre digo que eu sou aquele que mais deseja conhecer. E às vezes quando a gente fala, né? A maioria dos nossos amigos que fazem estudos, eles dizem que, e isso eu acredito que seja verdade, que quem escuta, né? Que o ouvido que está mais próximo da boca que fala é o nosso, então é porque a gente precisava de estar aqui mesmo. E hoje a gente vai falar aí sobre como entender um pouquinho sobre o ressentimento e a culpa, baseada numa obra do nosso amigo, né, do médium Divaldo Franco, né, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles. Quem ainda não teve a chance de ler essa obra, eu indico muito. Ela fala sobre vários sentimentos, né, que o homem degusta ainda hoje, alguns de esferas um pouco densas ainda, mas que a gente sabe que todos esses sentimentos sempre nos instigam a algo que nós precisamos conhecer ainda. Então, todos esses sentimentos que a Joana de Ângeles aborda nessa obra de forma tão sutil, de forma tão pedagógica, né? Porque a gente sabe que ela foi um espírito, né, que reencarnou várias vezes para que de forma muito pedagógica pudesse levar até aos nossos amigos aí de uma forma mais pedagógica todos esses ensinos que Cristo sempre nos
proferiu também, e que todos esses sentimentos são necessários para o nosso desenvolvimento. Então a gente vai começar falando sobre o ressentimento. Antes de mais nada, eu quero muito convidar os nossos amigos que estão aqui conectados para que tentem relembrar um fato da vida de cada um, né? Eu vou também tentar pegar um aqui agora. Um fato da vida de cada um que nós nos ressentimos, melhor dizendo. Então, ficou gravado em nós um ressentimento muito forte e que até hoje a gente carrega, a gente instiga dentro de nós de uma forma muito forte, né? E às vezes a gente tenta escondê-lo, mas algum fato, alguma pessoa sempre nos reconecta a esse sentimento de ressentimento, né? De se sentir ressentido. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação entre o ressentimento e o ódio, para depois a gente finalizar o nosso estudo aí falando sobre a culpa. Então, durante a minha fala aqui, eu vou deixar livre o nosso campinho de comentários para caso vocês queiram colaborar, né, comentar alguma coisa. E eu espero que a gente consiga finalizar de uma forma pedagógica até as 8h30 esse estudo nosso. E a gente vai poder chegar até o final dele com um sentimento mais concreto, digamos assim, né, mais palpável, de como a gente pode melhorar, né, e como a gente pode entender e ressignificar esses sentimentos que ainda são vistos por nós ainda de forma desprezada, infelizmente, mas por falta de conhecimento, é claro. Então, a partir do ponto de vista que a gente lembra desse fato em que nós sentimos ressentidos, vamos tentar usar todas as técnicas que o Espírito Joana de Ângeles nos traz para a gente ressignificar o que significa esse sentimento nas nossas vidas. Lembrando que para mim pode ser uma coisa, para cada um de nós aqui pode ser uma coisa específica, não somente fatos grandiosos, mas fatos pequenos que tiveram valor muito grande para cada um. O ressentimento, do ponto de vista, a gente vai falar sempre do ponto de vista psicológico e espiritual. Então, algumas causas psicológicas do ressentimento, segundo Joana de Ângeles diz, passa por 5 fases, né? Que começa-se pela necessidade de ter o poder, né? De nós determos o poder de algo nas nossas vidas, né? A gente precisa de se sentir dono de algo, digamos assim, entre aspas, nem que seja de nós mesmos. Com essa necessidade de ter poder, nós caímos no ponto da autorrealização, de ter que nos afirmar sempre, né? De nos posicionarmos, né? Essa autorrealização, quando ela não trabalhada de forma controlada, ela pode desenvolver alguns distúrbios, né? E acaba que passa muito pelo nosso ego, né? Que quando a gente se afirma, né? A gente tem essa necessidade de posicionar, isso tem muito a ver com o nosso ego, que nada mais é que um núcleo da personalidade do homem. Só que se isso for em demasiado, a gente pode também gerar patologias, né? Espirituais, psíquicas ou até mesmo físicas. E aí desencadeia no nosso orgulho, né? Que nada mais é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. E aí, em uma última instância, né? No último nível, caímos no desequilíbrio, que é quando a gente se coloca em um campo de fazer mais do que precisa. A gente vai ultrapassando, né, barreiras, mas num ponto de vista de exagerar, né? Não é nem de superar, é de fazer mais do que é o necessário. Então a gente passa pelo poder, pela autorrealização, pelo ego, pelo orgulho, caindo no desequilíbrio. E aí, falando um pouco sobre esse desequilíbrio, né? Quando a gente faz um estudo, né, um pouquinho mais profundo disso, a gente entende que quando a gente compreende o desequilíbrio, né, exclusivamente no sentido, começando pelo poder, toda vez quando o indivíduo se sente defraudado ou pego, né, na sua ambição desmedida, que é o que a gente falou, né, ele vai se rebelar, permitindo que o ego seja atingido e subestimado. Ou seja, aquela coisa que a gente falou de se impor, de
de se fazer presente, né, de se fazer reconhecido, né? E isso gera sentimentos controvertidos de ódio, de rancor e de ressentimento, que é o que chega ao ponto em que nós vamos falar nesse primeiro instante aí. E o que na maioria das vezes gera esse ressentimento seria uma rejeição, seja ela de qualquer ponto de vista. Porém, a gente sabe que a rejeição aqui significaria mais o não reconhecimento da existência humana. Eu não me sinto reconhecido, eu não estou sendo validado, né? Psicologicamente a gente diz que nós não estamos sendo percebidos, né? Como se nós não fôssemos notados. Eu estou em um espaço em que ninguém me nota, ou seja, eu não estou sendo percebido. E aí um grau um pouco além é o da rejeição, que é quando o indivíduo ele se sente rejeitado, ele devolve a agressão ao outro com mais vigor. Isso é uma necessidade de afirmar-se, visto que sua existência é uma herança dos instintos básicos que foram repassados de pai para o filho ao longo da nossa história, né, do homem, que nós não temos essa responsabilidade primária. A gente vai repetindo, né, atos e costumes. Esse ser rejeitado, ele agride nas esferas inferiores do processo da evolução que transita, resultando na fase humana em sentimento de inferioridade, abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento causado pela subjugação de quem a desprezou. A gente vai falar um pouquinho mais além, mas a gente vai tentando ligar aquele fato que a gente se sentiu ressentido a todos esses tópicos, né, que Joana de Ângelis nos traz de forma tão pedagógica. Então a gente vai lembrar que o ser que se sentiu ressentido, na maioria das vezes e não na totalidade, a gente pode dizer também, foi porque quando nós nos vinculamos a esses que a gente ama, que a gente gosta, né, que a gente tem relacionamentos, uma rejeição por parte daqueles que a gente já tem um vínculo, e isso a gente entende ainda como rejeição. O ódio a gente vai ver mais à frente, que seria quando a gente é rejeitado por aquele ao qual a gente não conhece ou não tem vinculação, né, sentimental. Alguns efeitos e transtornos que são do ressentimento, né, no ponto de vista emocional, seriam a depressão, né, que infelizmente muitos de nós conhecemos amigos, familiares, colegas, enfim, pessoas em um número, infelizmente hoje, muito grande, né, de pessoas que são cometidas pela depressão. E aí depois vindo a perda da realidade, porque na maioria das vezes, quando a gente se encontra em um estado depressivo, o nosso senso, né, o nosso discernimento, ele é ocultado, né? A gente não perde ele, a gente esconde ele ali, né? Por quê? A gente vai querer transferir uma culpa, né, que a gente vai falar daqui a pouco também, pelo um estado de vitimização que a gente sente a necessidade de impor para se sentir vítima sempre. E aí, mais à frente, a gente vai falar sobre, mas aí desencadeia uma inferioridade que nós ainda não sabemos respeitá-la. A gente utiliza ela como moeda de troca para que nós nos sintamos valorizados. Lembremos que a gente está falando sobre ressentimento causado por uma rejeição, seja ela qual for. E essa inferioridade, ela é uma moeda de troca, é como se fosse a gente dizendo, olha, eu vou me colocar como pequeno aqui, não mereço, né? Eu estou no meio de um complexo, eu sou vítima, né? Eu não tenho uma culpa, para que alguém chegue até mim dizendo algo ou me reconhecendo, né, que vai desconsiderar aquela rejeição pela qual a gente cultivou em nós para que a gente conseguisse ser vistos, né? E aí acaba que a gente cai nesse ciclo viciante, a gente não tem percepção do quando esse ciclo começa e quando ele termina. Então a gente vai da depressão, perda da realidade, a transferência de culpa, vitimização e inferioridade, e o complexo ele vai se ciclicando, né? Quando a gente fala que não tem fim, é um ciclo, né? A gente não consegue parar essa roda para a gente compreender que horas que esse ciclo começa, a qual instante ele começa. E a emoção, que é sofrimento, agora a gente vai falar sobre a forma como a gente encontra meios pelo qual a gente trata esse ressentimento.
E aí Joana de Ângeles diz que a emoção que é sofrimento deixa de sê-lo no instante em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Então, eu acho que começa por aquele primeiro estágio lá daquele ciclo que a gente falou, que é a perda da realidade. Quando a gente se desconecta da realidade, normalmente a gente perde o senso, né, de percepção. Ou seja, a gente se coloca em uma situação criada por nós mesmos para que a gente possa ser validado, para que essa rejeição possa ser anulada. Então a gente torna nítida, né, essa ideia clara e nítida e faz com que a emoção, que é o sofrimento, né, deixa de ser, porque a gente entende ele, ou seja, a gente coloca luz sobre esse sentimento. A emoção aqui a gente deve compreender como algo vinculado à agitação dos sentimentos. É quando a gente deixa se tomar por um comportamento que foi desencadeado por sentimentos. Por exemplo, eu me sinto... eu choro, né? Eu fico sentimental, eu me tomo por um sentimento que aquilo faz ser desencadeado em comportamentos, né? Eu me sinto nervoso, né? Aquilo ali é um desencadear, isso é uma culminância, né? É como se eu compreendesse como uma consequência de um sentimento. Esse sentimento, ele é trazido através de uma lembrança. Essa lembrança é o canal de conexão com esse sentimento. Eu passei por um momento de rejeição que desencadeou em um sentimento de ressentimento e que durou muitos anos, mas eu achei que tinha esquecido ele, ou seja, que ele tinha sido resolvido. Mas uma lembrança me veio, alguém falou algo, eu senti um cheiro, eu vi alguma figura que me trouxe de volta uma emoção, ou seja, um sentimento, que me reavivou aquele ressentimento. Essa lembrança, ela deve ser vista por nós como algo bom, porque ela vai nos trazer essa capacidade de trazer para o hoje esse ressentimento que ficou lá atrás há muito tempo, para que ele seja resolvido. Ou seja, para que a gente, tomando uma ideia clara e nítida, a gente consiga resolvê-lo através do conhecimento. Essa reflexão, esse conhecimento que joga por terra essa perda da realidade, ele nos traz uma luz daquele sentimento, que aí nos traz um alívio. E esse alívio, ele consegue ser um finalizador daquela dor que ficou lá atrás. Ou seja, o meu ressentimento, ele foi reavivado por uma lembrança que, através do conhecimento, ou seja, da reflexão, né, da análise, ele foi ressignificado. E eu aprendi com ele, né? Quando a gente diz que o que a dor tem para me ensinar. E aí me gera esse alívio, né? Que a gente tanto quer, né? Se sentir aliviado. Mas não é somente pelo fato de se sentir bem. É para que a gente possa evoluir do ponto de vista sentimental também. Porque os sentimentos nos compõem, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma teoria libertadora, né? Que a gente precisa de se libertar desse mal. Isso não é feito senão através do entendimento das nossas emoções. Então, quando a gente fala que quando Jesus Cristo, né, disse, conhece-te a ti mesmo, pelo menos eu creio que ele deve ter pensado em a gente poder se conhecer do ponto de vista mais íntimo possível, daquele ponto de vista que é verdadeiro, sou eu comigo mesmo. E a gente às vezes se esconde tanto, né, em tantas coisas, sentimentos, que às vezes a gente não expõe realmente o que a gente sente, nem mesmo para nós mesmos. E aí a gente tem algumas condutas que nos levam a essa terapia, porém são compreendidas como consequências boas, né, do ponto de vista desse entendimento, que seria condutas de bondade e perdão, condutas de esperança e fé, condutas de coragem e justiça, conduta da busca pela sabedoria e do amor pela humanidade. Então ela conseguiu trazer para a gente essas condutas para que a gente entenda o que essa libertação pode nos dar de presente. Então é só isso tudo, né, gente? E ela diz também que o ser em si mesmo não é portador de maldade. Nós não temos a maldade em nós originalmente. Mas
ela é vítima das experiências do processo de evolução que despertam essa face negativa. A gente vai falar a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa vítima, tá? Que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, pensar no próximo, né, antes da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. Quando ela diz aqui, fala sobre que o ser não carrega em si, não é portador do mal, né? Não é em si portador do mal, mas vítima das experiências do processo de evolução, a gente não pode compreender aqui essa vítima como do ponto de vista pobre coitado, ele só sofre, não mereceu isso, ele não fez por onde sofrer, né? A gente sabe que todos nós passamos por sofrimentos pelos quais a gente mesmo foi cultivando. Só que essa vítima, a gente deve compreender como aquele que foi recebendo, né, dos próprios pais, né, do próprio mundo, né, da nossa sociedade como um todo, ensinamentos, né, costumes, hábitos. Isso foi sendo reproduzido pelo que a gente já tinha de costumes antepassados e que não na maioria e que não em todas as vezes, graças a Deus, não foi feito de forma consciente, né? Graças a Deus os nossos pais não nos passam, né, não nos replicam hábitos, costumes, querendo que isso seja transmitido de forma má. É simplesmente pelo fato de que eles receberam isso e que para eles isso é válido ser repassado. E aí agora a gente vai passar um pouquinho sobre o ponto da reflexão do paciente, que no caso aqui somos nós, né? A gente só consegue ter essa reflexão se a gente conseguir mudar o comportamento mental e, consequentemente, termos uma alteração da conduta emocional. O que seria, né, essa mudança do comportamento mental? A gente costuma dizer que antes da gente mudar um hábito, a gente precisa de mudar a mentalidade sobre aquele hábito, né? Quando eu entendo que eu preciso dar seta, quando eu estou dirigindo, eu viro a rua, eu preciso dar seta, se eu não pensar que é importante, que tem uma necessidade, muito dificilmente eu vou começar a dar seta, né? Então, assim, eu preciso de mudar primeiro os meus pensamentos, porque o meu comportamento é simples consequência da forma como eu penso. A gente pode ver que alguns aí que a gente, infelizmente, vê tendo condutas sociais não muito saudáveis, eles não têm o entendimento, né? Eles não têm capacidade, né, o comportamento mental de alterar a sua forma de pensar. Na maioria das vezes eles não refletem, que é o primeiro passo para a gente começar a mudar o nosso comportamento. Então eu reflito, consequentemente eu altero a minha capacidade de comportamento mental e por último eu altero a minha conduta emocional. Exemplo básico do que a gente sempre diz, o trânsito, né, que infelizmente a gente se pega fazendo coisas que até mesmo a gente duvida, que é quando eu penso, né, por exemplo, eu estou dirigindo, alguém me fecha ou alguém para o carro de uma hora para outra que está muito próximo. Na maioria das vezes, né, para não dizer em todas as vezes, infelizmente, a gente profere palavras não muito boas, né, a gente chama o nosso coleguinha por nomes feios, mas isso a gente sabe que é resultado de um padrão mental. Eu penso daquela forma e eu reajo daquela forma. Então, quando eu reflito, eu penso. Ou seja, eu penso, né? Eu coloco em choque pensamentos. Por que será que o meu colega da frente, do carro da frente, freou de uma hora para outra? Será porque ele quis? Ou será porque às vezes alguém se colocou na frente desse carro e para preservar a vida dele, ele freou bruscamente? Eu já refleti. Depois disso, eu comecei a mudar o meu comportamento mental, que é não pensar mal do que está no carro da frente. E, por conseguinte, eu não fico com raiva. A gente falando assim, parece muito simples, né? Ah, mas é simples assim, né, Augusto? Não é, gente. A gente sabe que não é. Porque isso é algo que a gente precisa de trabalho, né? De repetição. E aí a gente brinca, né? O Léo tá aí vendo também, a gente tem alguns estudos que a gente fala muito sobre isso, que às vezes a gente precisa de se domesticar, né? De se domar primeiro, para que depois a gente consiga fazer isso de forma natural, intuitiva.
Então, primeiro a gente reflete, depois a gente muda o nosso padrão de comportamento mental, que é eu não penso mal dos outros mais, e por último, eu não reajo de forma negativa. Eu não me deixo inquieto, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, né? O meu padrão emocional já é um pouco mais estável. E aí a Joana de Ângeles diz também que, desvalorizando o que considera ofensivo em razão da fragilidade de que se reveste esse infeliz conceito, logo descobre o prazer de ser livre, que é quando a gente se sente dono de si mesmo e começa a ter os próprios comportamentos, entendendo que aquilo é benéfico, que aquilo é muito bom, né? Isso mesmo, Maria Ildefonsa disse muito bem, e é o burilamento de nós mesmos, né? Que é aparar as nossas arestas, né? Nós somos uma pedra bruta, a gente vai lapidando. Então, logo descobre o prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação. Hoje, sem querer, eu disse uma frase que veio muito ao encontro dessa frase, que é: nós não precisamos esperar retorno do próximo para algo que a gente entende, sabe, tem discernimento que é o certo a ser feito. Se eu paro o carro para uma pessoa, seja ela qual for, passar na faixa de pedestre, eu não preciso esperar um agradecimento dela, um aceno. Que bom que tiver, né? Porque ela está tendo discernimento de que está sendo comportado de forma socialmente correta, mas que eu não espere isso de ninguém. Eu preciso de fazer o certo simplesmente pelo fato de saber que o certo deve ser feito. Então, sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado preconcebido de autodefesa. São aqueles instantes que a gente está no trânsito e para a gente se defender de alguma coisa que a gente nem sabe se vai ser culpa nossa ou não, a gente já vai terceirizando a culpa, né, para outro que está fora. E ela continua: ninguém vive a atacar outrem, exceto quando em desarmonia consigo mesma, o que deixa de merecer consideração em face do distúrbio do agressor. Na maioria das vezes e na quase totalidade, a gente pode ver que pessoas que se comportam de uma forma não muito legal são pessoas, e eu digo isso por mim mesmo, que tem muito conflito consigo mesmo, tá? Então a gente às vezes não se conhece, a gente não se reconhece, a gente não se aceita como nós somos, né? Imperfeito como nós somos, porém perfectíveis, e a gente vai tentando terceirizar isso aos outros, né? Desencadeando em atos de impaciência, de incompreensão, de julgamentos e assim sucessivamente. E ela fala que quando Cristo diz: ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Ou seja, aquele ressentimento que a gente começou a live lá atrás falando, a gente precisa de pegar ele agora, que antes de se apresentar para se por ele perdoado, ou seja, para que a gente se peça perdão, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Ou seja, a nossa oferenda, o nosso pedido de perdão a Deus, porém a gente sabendo que Deus nos perdoa indistintamente e Ele não se ofende pelos nossos erros, porque Ele sabe muito bem da nossa pequenez, né? A gente precisa antes de se reconciliar com aquele próximo que realmente a gente causou algum desconforto, né? Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Não adianta pedir perdão a Deus com o pensamento do mal em nós. Ele materializou o preceito, no caso Cristo, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Era a época em que ele estava. Cumpria-lhe conformar suas palavras ao uso ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o seu sacrifício. A gente precisa de nos reconhecermos evoluídos nesse ponto, sim. Nós passamos da materialidade agora para a espiritualidade. A gente entrega a Deus, nós devotamos ao Senhor, não os nossos bens físicos, pois a gente sabe que deles a gente precisa de se utilizar para a evolução espiritual. Agora a gente entrega ao nosso Deus
os sacrifícios espirituais, que são a nossa paciência, indulgência, compreensão, amor ao próximo, e é isso que ele quis dizer aqui. Ele faz a oferta de sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras, abre aspas. Deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Fecha aspas. Se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, antes de nos dirigirmos ao Senhor, que nos dirijamos aos nossos irmãos, aos quais nós temos ofendido, de alguma forma. Essa passagem está no Evangelho, no capítulo 10, em Bem-aventurados os misericordiosos, no item 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Nesse instante, a gente vai tentar ressignificar o esforço que a gente tem que ter em enxergar, refletir e trabalhar esse ressentimento que existe dentro de todos nós, tá? Esse ressentimento, se não tratado, ele pode resultar em consequências muito drásticas para o nosso espírito. E a gente sabe que a gente carrega esse ressentimento, né, essa responsabilidade a partir do instante em que a gente se torna consciente dele. E num outro instante agora, a gente vai falar agora sobre a culpa, mas a gente espera que no final desse nosso estudo a gente consiga ressignificar um pouco o que é a culpa em nossas vidas. Então, ainda com base no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles define, né, ela conceitua culpa. Abre aspas. É o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltado para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Percebam que ela poderia somente dizer é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. E só. Mas não, ela quis reafirmar. Que sente contra si mesmo, voltado para dentro, para eximir qualquer dúvida de que a gente vai redirecionar esse sentimento de culpa para outra pessoa. Porque quem alimenta essa culpa e quem discerne ela somos nós mesmos, né? Então, recapitulando, é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltado para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. E aí ela começa falando como que a gente consegue identificar a culpa. Como eu sei que às vezes o que eu sinto é culpa, como eu sei que o que às vezes eu sinto é outra coisa, ela diz que a gente consegue identificar, ou seja, reconhecer a culpa, pela consciência do sentimento de remorso ou arrependimento, ou do ato cometido erroneamente, mas ainda desacompanhado da coragem para tal reparação. Ou seja, é aquele momento em que a luzinha aqui em cima acende, dizendo que alguma coisa de errado não está certo, como diz os jovens. E aí a gente para refletir naquele desconforto que nos visita. Ela diz que ele é desacompanhado da coragem para a reparação, porque a culpa sem reparação, ela está no seu estado integral. E depois que ele encontra essa reparação, a culpa ela já é amortizada e, em alguns casos, graças a Deus, aniquilada. E aí a gente vai partir para as causas da culpa, que passam por duas causas, segundo Joana de Ângeles, que seria a sombra escura do passado e a infância. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a sombra escura do passado, que nada mais é dos atos cometidos em encarnações prévias, que com o auxílio abençoado do véu do esquecimento, podemos ter a capacidade da reparação do mal cometido sem o peso da consciência a respeito do mesmo, tendo assim uma nova chance para a reparação, através da bondade divina. Aqui a gente está falando sobre a benevolência e a misericórdia divina em nos permitir uma reparação sem o peso da consciência, que é esses intervalos entre encarnações.
a gente reencarna sem saber lucidamente, de forma racional, o motivo pelo qual nós sentimos uma pendência, um débito com alguém ou com alguma situação. E esse sentimento, né, de eu não sei por que eu me vinculo a essa causa, por que eu penso tanto nisso, por que eu dou de mim tanto para isso, aí a gente pode lembrar de líderes de causas de direitos humanos, né, conhecidos mundialmente, que não necessariamente todos esses casos são resquícios de culpa, mas a maioria deles são resgates de débitos passados, que com a bondade divina, nós temos esse esquecimento temporário para que esse peso não seja demasiado a fim da gente sucumbir nessa prova. Ou seja, eu, Augusto, graças à divindade, não tenho conhecimento hoje, não tenho discernimento das culpas que eu carrego enquanto espírito em evolução, porque o processo de reparação poderia ficar muito pesado. Mas a gente vai falar mais à frente de que as culpas que a gente desenvolve ou que a gente carrega nessa vida, se elas precisarem ser reparadas nessa vida, a gente precisa sim de conviver com a consciência, né? Com o saber o porquê eu sinto aquela culpa. É um pouco mais difícil, mas a gente vai falar sobre isso. Então, resumidamente, uma das causas pode ser a sombra escura do passado, ou seja, experiências em encarnações anteriores. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5, fala que o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições. Depois, a vida corpórea lhe é dada como meio de reparação. É por isso que ele se reencontra aí, ou seja, aqui, seja com as pessoas que ofendeu, seja em meios análogos, ou seja, parecidos, àqueles onde cometeu o mal, seja em situações que são sua contrapartida, como, por exemplo, estar na miséria se foi mal rico, numa condição humilhante se foi orgulhoso. Ou seja, no plano espiritual nós já sofremos essas imperfeições, essa culpa, e nos é dada essa condição, né, esse esquecimento temporário, para que na reencarnação, no mundo terreno, ou seja, daqui, a gente consiga reparar essas falhas, né, em formas de culpa. A segunda causa, segundo Joana de Ângeles diz, da culpa é a infância. E aqui eu vou pedir licença e já vou pedir perdão pelo cargo que eu não tenho, que eu não estou apto, ou seja, eu não sou psicólogo, não detenho conhecimentos suficientes para falar com propriedades, mas vou tomar emprestado exemplos e situações que a própria Joana de Ângeles, enquanto espírito, disse nesse livro. A infância, ela tem a ver com a infância terrena mesmo, com a infância enquanto eu, Augusto, criança com 5 anos, venho carregando dentro de mim culpas que foram sendo alimentadas. E essas culpas, elas são, às vezes, transferidas e às vezes elas são adquiridas por mim, pela minha consciência mesmo, mas dependendo do processo de educação, ou seja, a educação de crianças com atitudes manipuladoras pelos adultos. Sim, nós somos manipuladores de outros espíritos que vêm depois de nós. Mas nós não fazemos isso conscientemente, não pelo menos do ponto de vista psicológico, mas a gente vai reproduzindo comportamentos, ensinamentos, pensamentos que às vezes, na maioria das vezes, nós não refletimos. E isso faz com que a gente transfira frustrações próprias para os nossos filhos, ou seja, para as crianças. Exemplo que é a sobreposição da vontade do educador sobre a vontade da criança. São atitudes de repreensões, né, típicas da criança por convenções meramente sociais. A conduta dos adultos agrava no educando, ou seja, na criança, a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos internos, íntimos, a diversas culpas, originadas todas as vezes que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Vamos dar exemplos bem claros e próximos, né? Que graças a Deus hoje, socialmente, a gente percebe se desenvolvendo-se bem, mas na época dos nossos avós, bisavós, era pré-estabelecido que, dependendo do sexo da criança, ela iria ter que se comportar de uma determinada forma. Ou seja, nós hoje temos conhecimento através dos estudos psicológicos
que um homem pode ter predominantemente características femininas, né, de comportamento, ser sensível, né, sentimental. E temos mulheres encarnadas, né, espíritos encarnados em corpos femininos, que detêm de características masculinas, que são a firmeza, virilidade, né, entre aspas, né, para que a gente entenda que não é algo obrigatório de ser repassado, mas em eras remotas isso foi sendo alimentado. Então a gente precisa de ter esse instante de reflexão para sabermos o que eu estou repassando que é dos outros e o que é meu, o que eu acho realmente o que é certo. Então nós, enquanto pais, mães, tios, professores, a gente infelizmente replica comportamentos e a gente às vezes impõe a vontade do educador ao educando, sem fazer a devida reflexão. E isso causa no educando um sentimento de culpa por não se permitir sentir prazer fora dos padrões estabelecidos por ele. Eu não gosto de me vestir da cor que me pedem, porque dizem que o sexo em que eu estou não é bom ou não é certo vestir. Mas quando eu me visto dessa cor, eu gosto. Não é certo comportar-se de forma feliz, porque isso demonstra desordem. Mas quando eu me comporto de forma feliz, descontraída, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu me sinto prazeroso. Mas eu sei que isso socialmente não é aceito. Então eu começo a me ver a desenvolver culpas que não são minhas, ou seja, foram desenvolvidas pelo clima em que eu estava colocado. E por último, a culpa de não poder retribuir a educação recebida que foi cobrada pelo educador no momento de continuar a vida já na fase adulta. Acredito que muitos de nós, né, passamos por essa fase de sairmos de casa e os nossos pais nos cobrarem da mesma atenção que os pais nos deram enquanto crianças. Sem julgamentos e sem falarmos de fatos específicos, nós enquanto seres humanos, enquanto espíritos aqui, vivenciando esse estágio aqui na Terra, ainda assim cobramos a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma educação e o mesmo cuidado que demos quando nós sentimos que, precisamos dele de volta. E aí, na maioria das vezes, quando os nossos filhos saem de casa, a gente ainda acha que precisa deles, a gente acha que eles precisam de demonstrar o mesmo carinho e a gente cobra esse carinho. Os filhos não vão conseguir, logicamente, porque vão constituir o seu próprio círculo familiar, os seus filhos, e eles não dispõem de disponibilidade, de capacidade de retornar, né, simultaneamente da mesma forma. E aí algumas lamentáveis consequências da culpa não liberada, né, que é quando a gente reprime essa culpa, tentando ignorá-la, né? Quando a gente ignora, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. Quando a gente acha que é normal demais e por isso a gente se permite a qualquer conduta, ou seja, a gente não pensa nas consequências, e quando a gente acha que tudo nos gera culpa e a gente se coloca como algo patológico, ou seja, já é doentio. Eu me privo de fazer tudo por ter medo de sentir culpa por tudo. Então essas são algumas consequências, né, que provém da culpa não liberada. E podendo resultar em doenças mentais e espirituais, como a gente muito bem falou, como Joana de Ângeles muito bem disse, a culpa ela se origina no plano espiritual, ela vem para o planeta Terra, no nosso caso, para nossa expiação, para nosso melhoramento e para nossa reparação, mas eles já partem do plano espiritual. Porém, se não bem trabalhada, se não bem tratada, pode resultar em doenças mentais e espirituais, como a autopunição, o flagelamento, sentimentos de não merecimento ou não pertencimento de algum grupo. Quando eu não me sinto merecidamente estar onde eu estou, ter o que eu tenho, né? As experiências que eu tive, eu não me sinto merecedor delas, eu não me sinto pertencente a um grupo, a um círculo, e isso vai gerando doenças mais graves ainda. Nos processos de libertação da culpa, agora para a gente chegar no nosso último instante, a gente precisa saber que tudo se desencadeia na busca do conhecimento.
Consciente do erro, torna-se necessária uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou. Voltando lá naquela parte em que a gente falou que nós somente vamos dirigir-nos ao Pai quando nós deixarmos a nossa oferenda no altar e irmos nos reconciliar com os nossos irmãos. Segundo Emmanuel, entre aspas, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejarmos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Aqui a gente falou sobre a humildade, e é legal a gente poder ressignificar ela, ou pelo menos compreender do ponto de vista que a gente precisa. Ser humilde não é se diminuir, não é se rebaixar, não é se menosprezar, e muito menos ter poucos recursos materiais, financeiros. Ser humilde, nesse caso, é saber se colocar no lugar em que você se cabe. Eu sei que eu cometi o mal, eu prejudiquei alguém conscientemente ou não, e eu preciso de me reconhecer humilde e me colocar no estado de responsável por aquele mal, e me redimir e me reparar, como muito bem disse aqui, nesse trecho do livro Pensamento e Vida, do capítulo 22. E aí a gente vai falar agora rapidamente sobre a culpa saudável, e sim, existe culpa saudável sim, que é quando Joana de Ângeles comenta que é relevante considerar que as noções de consciência e moral desenvolvem-se lentamente, ou seja, no tempo de cada um, no decurso de diferentes encarnações para o espírito imortal. É precisamente no momento em que a responsabilidade se faz presente que se estabelece o contraponto entre culpa saudável e remorso patológico. Remorso patológico, nesse caso, ela quis dizer como aquela que se entende como uma doença, que a culpa não liberada, ela é uma doença que vai se autoflagelando, ela se automutila. Já a culpa saudável é quando a gente entende pelo qual nós tivemos comportamentos maus, né? A gente precisa de refletir, de se colocar humilde nessa posição e de reparar, mas a reparação ela se torna algo palpável através da consciência, através desse entendimento, né? E quando convertemos a culpa em responsabilidade, crescemos psicologicamente e ficamos mais predispostos à prática do perdão e, consequentemente, à reparação. Nós nos colocamos como aquele quem precisa ou quem necessita doar o seu perdão, de perdoar, e a gente se coloca nesse lugar de alguém que precisa de perdoar, e a gente se coloca humildemente no lugar de quem está pedindo perdão. E esse sentimento deve ser encarado como responsabilidade. Joana de Ângeles diz também que o antídoto da culpa, né, é a coragem de pedir e receber perdão, que é o processo terapêutico libertador da culpa. Perdoando primeiro-se a si mesmo, perdoando a quem foi a vítima, perdoando a comunidade como um todo, que socialmente temos muitas responsabilidades uns para com os outros, e perdão à natureza de uma forma geral, de uma forma honesta e humilde, mais uma vez colocando no lugar a que nos cabe. E ela diz finalmente que paz e culpa não convivem juntas, porque uma elimina a presença da outra e torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. Se eu não me coloco no lugar de ser humilde para compreender a minha fraqueza, muito dificilmente eu vou conseguir libertar-se dessa dor e pedir perdão e conseguir reparar. No Livro dos Espíritos, questão 637, Kardec fala um pouquinho sobre nível de culpa, né? A gente vai falar sobre se existe níveis de culpa. Ele pergunta se o selvagem que cede aos seus instintos e nutre de carne humana é culpável? Os espíritos dizem que o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz, ou seja, a consciência se faz presente de novo. Comentário que as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal.
É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o ignorante que se abandona aos seus instintos. Na questão 954, ele pergunta se uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível, ou seja, a imprudência, logo a gente entende que é um descuido meu, né? E os espíritos respondem que não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Só que aí a gente precisa de entender um pouco qual seria a responsabilidade dessa imprudência. Foi uma imprudência minha que eu deveria ter tomado cuidado ou algo que eu não tinha conhecimento? Dependendo dela, aí sim. E aí, para finalizar o nosso papo de hoje, nos livros Céu e Inferno, na parte 1, no capítulo 7, diz que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Contextualizadamente, nós precisamos compreender que a culpa ela é necessária, ela é um aviso para nos deixar cientes de que nós fizemos algo errado. Mas sem o entendimento, sem a compreensão, sem a reflexão, sem nos conectarmos com o real motivo pelo qual nós agimos de forma equivocada, errada ou maldosa, muito dificilmente nós vamos conseguir reparar esse mal cometido. E mais uma vez, como citação, Jesus nos trouxe que antes de levarmos a nossa oferenda aos pés do Divino, precisamos nos reconciliar com o nosso irmão ao qual nós fizemos o mal. E só depois disso a gente se recolhe a nossa pequenez através da humildade de se colocar no lugar em que nós devemos estar para nos dirigirmos ao nosso Senhor, ao nosso Pai. De coração leve, despido de todo o ressentimento, de todo o ódio, de todo sentimento negativo, ruim, que nos distancia desse amor divino. Pois todos nós devemos ter o consentimento ou a consciência de que a distância de Deus para com todos nós é exatamente a mesma. A única coisa que muda é a nossa percepção da distância de nós para com Deus, que ama a todos de forma indistinta, né? E esse é um exercício diário, como a nossa companheira disse. A gente precisa de se lapidar, de se burilar todo instante, para que a gente consiga, com níveis de conhecimento, de consciência desenvolvidos, entender o porquê nós nos comportamos dessa forma, mas primeiro fazendo a reflexão dos nossos comportamentos, mudando o nosso padrão do comportamento, do nosso comportamento do pensamento, e por último mudando o nosso padrão do comportamento mental, que é quando eu não me permito sentir em raiva, em cólera, em ciúmes, em medo, porque eu sei que eu tenho uma reflexão suficiente para que eu possa ressignificar tudo isso. Então, é com esse conhecimento que Joana de Ângeles nos traz de forma tão sublime, tão leve, embora para nós ainda de um assunto tão pesado, tão denso, formas de se compreender melhor como a gente não se permitir se colocar nesse ciclo vicioso, como a gente se permitir enxergar de forma humilde, de forma pequena, porém a gente tendo essa responsabilidade de que todos os dias nós temos a chance de refletir, de pensar, de mudar o nosso pensamento e o nosso comportamento emocional, alterando tudo ao nosso redor, conseguindo até mesmo, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, né, pelo burilamento de nós mesmos, ajudar aqueles que estão próximos de nós também, tentando melhorar-se a si mesmos, porque a gente sabe que nós não melhoramos aos outros e sim a si mesmos. Obrigado a todos os amigos que estiveram aqui com a gente, aos amigos de casa. Estejam todos com Deus e amanhã a gente se vê com o nosso amigo Ed. Obrigado pela companhia de todos e a gente se vê amanhã. Até mais, amigos!